Aqui nós estamos na página da apostila, né? Estamos na página 25, atividades referentes aos compostos inorgânicos, nós já vimos, tá? Que foi então água e sais minerais. Tá bom? Então vamos ver a primeira questão aqui, né? Referente então à água. Tá mostrando aqui uma tabelinha para vocês, onde nós temos várias, né, porcentagens relacionadas aqui ao tipo de tecido e a quantidade de água cada um. O que a gente tem que lembrar disso aqui? A gente tem que lembrar que a água varia de acordo com algumas condições. São três: a idade, o metabolismo e a espécie. A idade, quanto mais velho, menos água, quanto mais jovem, mais água. Tá bom? Em relação à espécie, né, espécies diferentes, pode variar a quantidade de água nos seus corpos. E em relação ao metabolismo, quanto maior o metabolismo, mais água, quanto menor o metabolismo, menos água. Então, com isso, agora fica fácil a gente responder, né? Se a gente analisar aqui, ó, durante uma biópsia foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após a secagem em uma estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra D. Então, de 200, né, foi para 80. Então, significa que tinha 120 miligramas de água, né? Então, ou seja, quanto é 120 miligramas de 200? Né? Fazendo uma continha básica, 200 equivale a 100%. Então, a gente sabe que cada 20 miligramas equivale a 10%. Ou seja, então 120 miligramas estão para tecido conjuntivo. Aqui, ó, tecido conjuntivo, 60% de água. Por que 60%, Léo? Justamente porque 120 miligramas de 200 dá quanto? Dá 60% correspondente ao tecido conjuntivo. Lembra que você tinha 200 miligramas da amostra in natura. Depois que ele perdeu a água, só sobrou 80. Então, significa que 120 miligramas era água. E 120 miligramas corresponde a 60% de 200. Tá ok? Aqui na número 2, quando um miócito, ou seja, uma fibra muscular é estimulada, a primeira modificação marcante é um grande e rápido aumento dos íons X no citoplasma. Esses íons X também são necessários para o processo de coagulação do sangue e de calcificação óssea. Como se chama o íon X, em que tipo de alimento é encontrado? Se nós estamos falando de calcificação, de cara já entregou que é o cálcio, né? E o cálcio, então, está relacionado tanto com a contração muscular, quanto também ao processo de calcificação dos ossos, né? Onde, então, nós temos a grande participação aí do sal mineral cálcio. E um ponto muito importante, aonde nós vamos encontrar o cálcio, né? Aí, aqui a gente tem aqui, não foi citado aqui, mas além da casca de ovo, derivados do leite, algumas, né, algas marinhas, castanhas do Pará. Nós também temos, por exemplo, o brócolis, que é rico em cálcio. A própria carne vermelha, né, também é rica em cálcio. Tá bom? Então, as nossas fontes aí, onde nós temos a presença do sal mineral cálcio. Tá bom? Aqui na questão 3, está falando dos profissionais de saúde detectaram muitos casos de anemia e bócio. Se a gente falou anemia e bócio, de cara eu sei que a anemia está ligada ao ferro e o bócio está ligado ao sal mineral iodo. Então, a gente vem para cá e vamos ver o que vai acontecer, né? O que ele falou aqui. Foram sugeridas, então vamos ver lá. Distribuir à população afetada leite e derivados. Não vai adiantar nada, nós estamos falando de ferro e iodo. Aqui a gente está falando de cálcio, então essa aqui a gente elimina. Adicionar flúor na água, também não vai adiantar nada. Adicionar iodo, sim, para o bócio, né? Tendo a ligação de 100, então essa aqui é legal, número 3.
4. Incentivar a população de panelas de ferro na preparação dos alimentos. Ou seja, quando você raspa a panela, você acaba liberando, né, o mineral ferro, tá bom? Incrementar o consumo de frutas e verduras, né? Ou seja, que tipo ali de alternativa estaria ligado então com essa questão aí? Qual delas traria mais benefício à população no combate à anemia? Então seria a alternativa 4, né? Justamente pela presença do sal mineral ferro. Lembrando que ao raspar a panela, que a gente então estaria liberando o mineral ferro, ao qual estaria participando, né, da cura da anemia. Outro ponto importante aqui, as frutas. Se a gente falar frutas, vamos falar aqui, destacar, já aproveitar aqui, destacar, aí você já destaca não é uma fruta qualquer, é fruta cítrica, porque a fruta cítrica é rica em vitamina C e, consequentemente, a vitamina C está ligado à absorção, ou seja, ao aproveitamento do mineral ferro, tá bom? Qual delas poderia reduzir o caso de bócio? Logicamente, estamos falando do iodo. Então, seria aqui do sal iodado, ou seja, aquele sal que tem ali a adição do iodo. Então, nós estamos falando da alternativa 3. Então, a alternativa 3 atenderia à deficiência do sal mineral iodo, o qual, então, vai estar fazendo parte. Lembrando que o bócio é uma doença causada pela carência do mineral iodo e, consequentemente, o mau funcionamento da tireoide, causando uma doença chamada de bócio ou papo. Tá bom? Aqui no 4, os elementos que fazem parte da constituição da molécula de ATP. Aqui é fácil, né? ATP, trifosfato de adenosina, então estamos falando de fósforo. Clorofila, estamos falando do magnésio. E a hemoglobina, estamos falando do ferro. Então, só poderíamos marcar a letra C. Fósforo, magnésio e ferro. Tá joia? Aqui na questão número 5, né? Tá falando do magnésio, componente da clorofila, muito encontrado nos vegetais, principalmente os vegetais de folha verde escuro. Tá ok? Aqui está mostrando para nós, então, a presença desse mineral aqui. Repare que na semente da abóbora é o que a gente apareceu em maior quantidade, né? Vamos ver o que ele pergunta. Explique por que uma alimentação rica em magnésio é importante para os seres humanos. Né? O magnésio ele é um mineral, né, que participa do nosso metabolismo, ou seja, das reações químicas do nosso corpo, e ele está muito ligado com a contração muscular. Tá joia? E no relaxamento. O relaxamento é justamente assim que você realiza a contração, o músculo, quando cessa, né, o impulso nervoso, ele volta para o seu estado normal, que nós chamamos então de relaxamento. Então, nessa condição de contrair e relaxar, você tem a participação do magnésio. Então, a contratura muscular, ou seja, a contração do músculo de forma involuntária, também pode estar ligada a uma deficiência de magnésio. E o magnésio também está ligado à formação de ossos fortes e dentes fortes. Então não adianta você ter a presença do cálcio se a gente não tem a presença do magnésio. Tá bom? Que alimento você indicaria para uma pessoa com deficiência de magnésio em seu organismo? Logicamente, com base aqui na tabela, lembrando que qualquer folha de verde escuro é rica em clorofila e, consequentemente, é rica em magnésio. Com base na tabela, nós destacaríamos aqueles que estão em maior quantidade, lógico, né? Que seria a semente de abóbora, a amêndoa e a avelã, que são os que se destacaram aqui na tabela. Tá ok? Fazendo a última aqui, porque depois já vai vir compostos orgânicos. Os sais minerais, em função da quantidade necessária ao organismo, são classificados em macro e micro, assinaladas as proposições indicadas. Então, olha só, macro é aqueles que a gente precisa em maior quantidade e micro são aqueles que a gente precisa em menor quantidade. Então, vamos analisar aqui. Assinale as proposições que indicam os elementos classificados como microminerais.
tá bom? Então aqui nós temos o ferro e o zinco, o flúor e o iodo, o cobre e o manganês. Tá joia? Seria aí o que nós marcaríamos como microminerais ou microelementos, tá bom? Agora, já no próximo aqui, nós vamos fazer sobre os compostos orgânicos. Tá joia? Vamos rever aqui os compostos, lembrando que já tem uma aula disponível para vocês sobre carboidratos. Aí nós vamos dar continuidade e, posteriormente, vamos estar fazendo aí atividades, então, correlacionadas a carboidratos. Tá ok? Qualquer dúvida, não esqueçam, né, de a gente se interagir aí pelo grupo. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.